Meus irmãos, realmente uma alegria e uma honra, ao mesmo tempo também é para nós uma responsabilidade. Fazer a palavra do Senhor sempre deve ser uma responsabilidade para nós. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente. A gente está acostumado no dia a dia, de uma maneira diferente também. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre a âncora da esperança cristã. É um assunto bem extenso, mas vamos tentar traduzir apenas na sua essência. E como nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época em que há muitas perdas, há muita gente sofrendo perdas familiares, há muitas dores, há até um certo pânico, é o momento que nós devemos lembrar da esperança da fé cristã, em que está ancorado, em que está baseado a nossa esperança. Eu vou ler dois textos que durante o estudo nós vamos voltar. Vamos ver um texto em Lamentações, de Jeremias, e depois um texto em Abacuque. Ok? Então, abra a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 33. Para facilidade está aí em tela. E vamos ler. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, parte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Agora vamos ver Abacuque 3, 17 a 19. Está escrito: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Amém. Meus irmãos, um ano de pandemia terminou, um outro ainda em pandemia se alastra, se arrasta, já se encontra em sua metade. Sai ano, entra ano, muda-se governos, há novas oportunidades de trabalho, há novas escolas, novas experiências, há casos de doença, há saúde, há fracasso, há sucessos. E a cada ano que passa, a cada ano que se arrasta, o futuro sempre aparenta acenar com algo mais brilhante que o passado. Essa é basicamente a esperança do mundo, em que o futuro sempre vai ser melhor que o passado. Mas o que nós estamos vendo atualmente desmente um pouco essa ideia. Eu perguntaria assim, quais eram as suas esperanças para o ano de 2020? E para o ano de 2021? 2020, minha filha ia fazer, a mais nova, fazer 15 anos, a gente fazer uma festa, e ela simplesmente foi para o espaço. Implodiu logo no início da primeira onda, e no segundo ano, agora 2021, a minha outra filha ia fazer 18 anos, também vamos fazer uma festa também, foi implodida. Então, mas quais outros planos você tinha em termos de carreira, em termos de família, em 2020 e para 2021? O que você tinha? Quais eram os planos? Quais sonhos foram frustrados
nessa situação, quantos planos ainda passeiam pelo teu coração na esperança de virem a se concretizar, né, ainda que nessa situação. E alguém pode até perguntar assim, como é que será 2022 aí, né? E se a pandemia, no caso, ela se arrastar por mais tempo? Como ficaremos? Como ficaremos? Como viveremos, de certa forma? Então são perguntas que nós gostaríamos de ter a resposta. Mas se algo pior vier a acontecer, algo inesperado, impensado, algo que nenhum governo está esperando, como é que fica a tua situação? Como é que reagirá a tua alma a isso? Como será testada a nossa fé? Quem o sabe? Quem o sabe? É certo que nós não podemos contemplar o futuro com a clareza que nós desejaríamos. Nós não temos esse poder. Podemos até ter algumas ideias, né, algumas direções acerca do que pode vir a acontecer, planos que nós gostaríamos de concretizar, mas, meus irmãos, é tudo muito incerto, é tudo muito vago. Não está em nossas mãos o poder para dirigir as nossas vidas como bem entendemos ou como nós de antemão planejamos. Isso é uma verdade bíblica. Essa verdade nós vamos encontrar em várias passagens. Por exemplo, em Eclesiastes 9:1, você vai encontrar o pregador dizendo assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo lhe está oculto no futuro. Ou seja, se o futuro está oculto, e dele nós não podemos ter muita certeza, certamente nós podemos aprender algo com o passado, não é mesmo? Por que não? O passado nós já vivemos, e alguém já disse com muita sabedoria que o passado nos prepara em grande medida para o futuro. E dizem também, né, que sabedoria está em se olhar para frente, mas sem esquecer o caminho percorrido. E é claro que isso, sim, de alguma forma, se aplica à caminhada cristã, uma vez que nós cristãos temos um alvo certo no futuro. Por quê? Porque a palavra diz que nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nesse sentido, o caminho do cristão, ele vai sendo conhecido à medida que ele caminha. Ele já sabe o alvo final, mas o caminho ele vai se desenrolando ao decorrer da caminhada. E ao olhar para trás, e desde a nossa conversão, talvez até antes mesmo da nossa conversão, é que nós podemos ter uma clara ideia do caminho que nós já percorremos, dos atalhos que nós já tomamos nessa vida. Muitas vezes, atalhos errados, nós podemos compreender as veredas que nós já trilhamos, os tombos que nós sofremos, os vários assaltos à beira da estrada dessa vida, né? Os descasos, a luz das estrelas que nós já vivemos, as pequenas alegrias, as paradas obrigatórias, as vivências no deserto, as angústias ao caminhar nas muitas noites dessa vida. Tudo isso nos indica o quanto nós já percorremos e isso nos dá esperança de que o destino do cristão, que é Cristo Jesus, está mais perto. Meus irmãos, nesse sentido, o caminho já percorrido para nós, ou seja, o nosso passado, quando ele é bem compreendido à luz da graça do Senhor, ele é um instrumento muito útil para as trilhas que nós ainda teremos que desbravar nessa vida e que o Senhor Deus tem já reservado para nós. Muitos dos mais belos salmos escritos apontam justamente para essa esperança do futuro, relembrando o que o Senhor fez no passado em favor do seu povo. Um desses exemplos é o Salmo 136, que nós lemos no início aqui do nosso culto, em que cada ação passada há uma afirmação do salmista acerca de uma esperança para o futuro que é baseado na misericórdia de Deus. Por exemplo, aqui os versículos de 5 a 10, só para a gente ter um exemplo, nós vamos ler tudo de novo, diz assim: aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre,
O sol para presidir o dia, a lua, a estrela para presidir a noite, ambos porque a sua misericórdia dura para sempre. E chega até a dizer assim, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre e assim por diante. O salmista, nesse salmo, ele olha para os feitos passados na nação de Israel e reconhece a misericórdia de Deus em todas as ações, ações pequenas, ações grandes, ações difíceis de entender e ações em que o Senhor está cuidando do seu povo de uma maneira muito especial. E em um exercício semelhante ao salmista, ou seja, olhando para o passado e procurando ver o que nos traz esperança para o futuro, é algo que nós devemos fazer. Né? Qual é o Salmo 136 da sua vida? Qual é o Salmo 136 da nossa vida? O que, olhando para o nosso passado, nos leva a exclamar com fé: sim, meu Deus fez isso no passado, em minha vida, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que ele fez na sua vida? Qual é o Salmo 136? E às vezes ele tem a tendência a dizer assim: olha, isso que ele fez foi bom, a sua misericórdia dura para sempre, somente naquilo que é muito bom para nós, aquilo que de alguma forma nos alegrou. Mas o salmista, no Salmo 136, ele lista coisas difíceis e coisas fáceis, coisas boas e coisas ruins. A questão é quais as certezas que te guiarão nessa jornada que o Senhor Deus te dá. Nos meses que nós ainda temos de pandemia, nos anos que ainda advirão até a nossa morte. Então, nesse sentido, hoje eu quero apresentar a caminhada de dois homens de Deus. São duas vidas diferentes, são dois passados distintos, mas há uma única e mesma esperança, meus irmãos. No entanto, esses dois homens de Deus, eles cultivaram a esperança do ponto de vista diferente. Um tinha esperança quando ele olhava para o passado. Então, um olhava para o passado, se enchia de esperança, o outro olhava para o futuro e se regozijava na esperança. E ao visitarmos as experiências que eles viveram, vejamos que experiências eles cultivavam nos seus corações. Por quê? Porque ambos estiveram até a mesma ocupação. Ambos foram profetas do Senhor, ambos vislumbraram o terrível futuro que estava reservado para o seu povo, e esse futuro era terrível. O futuro era de miséria, de destruição, morte, peste, fome, aprisionamento, cativeiro, escravidão. No entanto, ao olhar para o passado e ao mesmo tempo para o presente e para o futuro, ambos os profetas encontraram esperança no Senhor seu Deus, apesar da situação terrível. Então nós temos duas vidas, um com um passado terrível, o outro com um futuro nada promissor, e em ambos uma única e forte esperança. As suas esperanças estavam fortemente ancoradas em Deus. Esses homens eram Jeremias e Abacuque, servos do Senhor, homens como nós, homens de fé, homens que viveram uma vida, tirando algumas situações muito específicas, não muito diferente das nossas. Então eu vou começar com Jeremias, eu vou fazer um resumo da vida de Jeremias um pouquinho diferente, depois fazer um resumo da vida de Abacuque e, por fim, algumas aplicações, ok? Então vamos começar com Jeremias. Jeremias, no caso, solidão, sofrimento em seu passado. Muito bem, vamos começar com o seguinte: quem foi Jeremias? É uma pergunta básica. Jeremias, meus irmãos, foi um homem muito sensível que recebera de Deus a missão de anunciar a mensagem ao povo de Deus, não uma mensagem qualquer, uma mensagem severa do julgamento e do desprazer de Deus ao seu povo. E em face disso ele foi oprimido, injuriado, injustiçado e rejeitado pelos seus, mas a sua mensagem foi de grave advertência contra o pecado do povo. No livro de Jeremias, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, você vai ver de maneira maior essa advertência. Mas e que pecado foi esse que Jeremias denunciou a partir da ordem de Deus? Então vamos ver aqui Jeremias 11, 17. Porque
O Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal. É Deus falando contra Judá, ali em Israel. Pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Essa em suma, entre tantos pecados do povo de Judá e de Israel, aqui temos a essência da questão da ira do Senhor a ser derramada sobre Judá e Israel. O povo de Judá provocou a ira de Deus servindo a outros deuses que não o Senhor. Essa aqui é a base do pecado, tem outros. Mas Jeremias, ele não só ele denunciara o pecado, como ele também trouxera uma mensagem de esperança ao profetizar a vinda do Messias, lá em capítulo 23 em diante. E ele promulga também, ele fala, profetiza sobre a promulgação de uma nova aliança que viria a ser firmada em Cristo Jesus. Um texto base é o texto aqui de Jeremias 23, 5 a 6, em que o profeta diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Essa é uma mensagem de esperança, no caso aqui de Jeremias, mas não é exatamente sobre a mensagem de Jeremias que eu quero focar nessa noite. Tá? Eu não vou entrar diretamente em nenhum texto específico de Jeremias do ponto de vista doutrinário. O que eu quero focar nessa noite é na vida de Jeremias e como isso trouxe a ele esperança em Deus. Então, olha, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Esqueça por um momento a sua vida. Aí vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina agora que nessa noite você seja o profeta Jeremias. Você, meu irmão, você vai se colocar no lugar do profeta Jeremias e eu irei resumir para você o que você já viveu ou vai viver. Então se coloque no lugar do profeta e esteja o tempo inteiro pensando o seguinte: quais suas esperanças para o futuro? Ou o que o futuro me reserva com essa biografia que está sendo contada? Ok? Então, vou fazer de conta que você está em um programa do tipo Esta é a Sua Vida, tá ok? Vamos lá, vamos lá. Então, Jeremias, você que está aí me ouvindo, em primeiro lugar, Jeremias, devido às coisas que você sofreu, você ficará conhecido nos séculos que virão como o profeta chorão, devido aos muitos choros, aos muitos lamentos que você emitiu pelos pecados do seu povo. Você descreveu isso daqui lá no capítulo 9 do seu livro, no capítulo 13 também. Você também será conhecido como profeta solitário, pois recebestes, Jeremias, do Senhor, a ordem de não se casar, nem frequentar festas e ocasiões festivas, ou mesmo acontecimentos sociais. Inclusive, foi-te vedado a participação em funerais de amigos ou parentes chegados. Você descreveu isso para nós na sua carta, ali, capítulo 16. Você não pode ter uma interação social maior, você não pode ter amigos chegados aqui. Que dureza, hein, Jeremias? Imagina as mulheres agora se colocando nessa posição complicada. Quando foste chamado por Deus para ser profeta, tu te consideraste inepto. Tu consideraste uma criança para a função. E isso lhe valeu também a alcunha nos meios teológicos de o profeta relutante. Não são alcunhas muito legais, né? Profeta chorão, profeta relutante. E acima de tudo isso, Jeremias, você sempre teve uma personalidade muito sensível. Muito sensível. Você se condói com muita facilidade dos sofrimentos alheios, você chora com facilidade, se lamenta, você sofre também com a tua própria solidão, em se ver afastado das pessoas, você não pode estar perto, e você chora, você lamenta, isso talvez te magoe, você é muito sensível. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido sofrido para você, com este temperamento, viver este afastamento social, esse isolamento social que o Senhor Deus te impôs.
Jeremias, quando você começou o seu ofício de profeta, a sua terra Judá tinha um rei bom, que era o rei Josias. E nesse rei você encontrou algum alento, algum apoio para proclamar aquela dura verdade. Qual era mesmo a verdade? A verdade é que todo o povo de Judá, o teu povo, o povo a quem tu amas, devido à sua detestável idolatria, à sua iniquidade, seria levado cativo pelos babilônicos por muitos anos. Sim, este foi o juízo do Senhor que tu proclamaste ao teu povo, ao não darem ouvido à voz do Senhor Deus. Olha o que você falou, Jeremias, para o povo. Você disse o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não me escutastes, que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, olha bem, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo, e de alegria e a voz do noivo e da noiva, e o som das móis e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Que mensagem duríssima, essa que o Senhor Deus te mandou proclamar, Jeremias. Mas, infelizmente, o rei que te ajudava ali, o rei Josias, ele não durou muito. Então, a tua honra no palácio também não durou. E logo o rei Josias faleceu. Mas o teu ministério continuou. O teu ministério como profeta se estendeu pelo reinado de outros 4 reis e que fizeram o que era mal perante o Senhor. O rei Joacás, o rei Joaquim, o rei Zedequias, fizeram o que era mal perante o Senhor. E tu, com essa mensagem, uma mensagem duríssima, permaneceste até o Senhor levar todo o povo para o cativeiro. E tu choraste muito por causa do teu povo, a ponto de dizer que não havia mais o que chorar. Sua vida se tornou difícil, não é mesmo? Muita oposição se levantou contra ti. Tu foste preso algumas vezes. No meio do teu ministério, foste até proibido de entrar no templo, a ponto que tiveste que arranjar alguém, que foi difícil, alguém que estivesse disposto a escrever as tuas profecias, que ditavas, e essa pessoa teria que ter coragem para lê-la na presença dos poderosos. Essa pessoa foi Baruque. Em toda Jerusalém encontraste apenas um que deu ouvido às tuas palavras e se prontificou a publicá-la. Tu estavas na capital do reino, profetizavas a palavra do Senhor. Só um te seguiu. Em nome do seu Deus, tu foste açoitado com 40 chicotadas. Em outra situação, você foi preso ao tronco. Houve uma época, Jeremias, que a situação da tua vida foi tão terrível que tu chegaste a desejar nunca ter nascido. Te lembras disso daqui? Olha o que tu escreveste. Por que não me matou Deus no ventre materno? Porque a minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Essa foi a tua percepção. Foram dias tão terríveis, tão negros, tão pesados, tão tristes, que você desejou não ter nascido ou ser mesmo um aborto. Em outra ocasião, ao pregar a palavra do Senhor, foste arrebatado pelo povo e por muito pouco não foste despedaçado. Escreveste isso lá no capítulo 26 do teu livro. Suas profecias já escritas com a ajuda de Baruque, que você estava guardando, foram completamente queimadas. E a autoridade do teu povo não deram a mínima atenção às graves advertências que a continham. Tiveste que escrever de novo. E foi muito difícil.
em um raro momento de liberdade, dos poucos que tiveste, de liberdade dentro de Jerusalém, sem nenhum motivo, foste alvo de uma sórdida campanha de fake news na época e você foi acusado, olha bem, de colaborar com o inimigo, de torcer pelos caldeus, de ser um covarde. Porque você dizia que o rei da Babilônia tinha sido mandado por Deus para saquear aquela cidade. A pessoa disse, não, esse cara está com os caldeus. Ele é o inimigo, ou no mínimo era um covarde. Logo tu, Jeremias, que amavas tanto o teu povo, a tua cidade. E sabe o que aconteceu devido a essa campanha de fake news? Foste novamente preso, foste açoitado, foste jogado num calabouço, nas masmorras, para apodrecer, como tu mesmo escreveste no capítulo 37, versículo 16. E somente após muito tempo foste solto. E sabe qual foi a sua recompensa ao ser solto, Jeremias? Foste solto só para descobrir que seria jogado em um outro calabouço, uma outra masmorra, só que diferente da anterior. Esse calabouço era um poço lamacento, um buraco com lama pútrida que ia até os joelhos. Você saiu do pior para o totalmente horrível. E ali foste jogado. Que vida ruim a tua, cara. Mas o Senhor em pouco tempo te livrou daquele poço terrível. Mas aí ficaste preso até o dia que Jerusalém foi capturada pelos caldeus. Por fim, quando Nabucodonosor te libertou da prisão, depois de tomar toda a cidade e te deu liberdade para escolher ou ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém com o pouco que restou do teu povo, tu não pudeste nem te alegrar com esta oportunidade. Foste raptado pelos teus compatriotas e levado contra a tua vontade para onde? Para o Egito. Você nem queria ficar no Egito. E lá ficaste profetizando até o fim dos teus dias. Nunca voltaste para a tua amada Jerusalém. Que vida, hein? Que vida tiveste. E agora eu me volto para você, você que está ouvindo essa história, você que se colocou no lugar de Jeremias. Se você fosse Jeremias, com todo esse passado nas costas, você teria alguma esperança para o futuro? O que você pensaria do futuro? Em que ancorarias a tua fé? Olha, não foi uma vida das mais fáceis a de Jeremias, não, meus irmãos. Vocês não concordam? Você já teve um passado semelhante? Que esperança você, como Jeremias, alimentaria para o futuro? Que planos futuros você tentaria pensar, planejar, criar? Se o passado foi uma sucessão de frustrações, mesmo você obedecendo a lei, a ordem de Deus, há esperança para um futuro promissor? Onde é que estaria Deus nos teus planos, né, da tua vida, com essa situação que você viveu uma vida terrível dessa? Vamos mudar um pouco de cenário agora. Né? Talvez muitos não se identifiquem com Jeremias. Né? É uma vida muito deprê para alguns, né? Isolamento social, auto-isolamento social, tudo que ele viveu, uma vida de derrotas, e que ao olhar para trás você fica até com maior depressão. Puxa, minha vida foi terrível, sua estima vai lá no chão. Vamos mudar, vamos falar sobre Abacuque. Quem sabe a vida de Abacuque te seja mais palatável, né? Porque Abacuque ele não olhava para trás, ele olhava para o futuro, ele não olhava para o passado. Ele olhava mais para as coisas do futuro, o que o futuro traria. Será que não é esse o seu caso? Então, vamos ver agora a questão de Abacuque. Perplexidade e solidão com o futuro, ok? Então, o nosso segundo personagem, Abacuque, eu não sei se muitos sabem, mas Abacuque significa abraço. Alguns acham que talvez indique isso um profundo relacionamento com Deus. Mas se sabe muito pouco sobre Abacuque, a não ser que ele era profeta de Deus. Seu livro é curtinho, em seu livro não fica claro em que época ele profetizou. Alguns teólogos imaginam que seu ministério se deu já no finalzinho do reinado do rei Josias. Alguns defendem que Abacuque profetizou durante a primeira leva de cativos judeus por Nabucodonosor à Babilônia, e tem alguns até que chegam a sugerir que seu ministério se deu
durante o último reinado de Judá, quando a nação já estava subjugada à Babilônia. Talvez o mais provável é que seu ministério se deu quase no início do ministério de Jeremias. Mas é o que o pessoal imagina que seja, mas isso nós nunca saberemos. É muito, muito provável que eles tenham sido contemporâneos, ainda que pareçam nunca ter se encontrado, pois o livro de Jeremias não faz menção alguma a Abacuque. Ao que tudo indica, meus irmãos, ao que tudo indica, Abacuque não viveu dentro de Jerusalém, diferente de Jeremias. E ele não passou pelas agruras físicas de Jeremias, mas o seu sofrimento foi de outra espécie. Como ocorreu a Jeremias, também foi revelado a Abacuque pelo Senhor que o povo de Deus seria levado para o cativeiro. E no curto livro de Abacuque, nós temos algumas pérolas de grande valor no Antigo Testamento sobre a questão do próprio Deus, sobre a questão da justiça de Deus, até a justiça que leva à salvação. Por quê? Porque no livro de Abacuque fala de alguém que recebe do Senhor a visão do justo castigo que viria sobre o povo de Deus. E nesse livro ainda deixa claro o motivo do juízo e o meio pelo qual o Senhor traria a punição ao seu povo. Então é um livro curto, é um livro direto, vocês podem ler depois em casa, é um livro inteiro, e é um livro que tem algumas pérolas impressionantes. Então vamos fazer do mesmo jeito, eu peço que você se coloque no lugar agora de Abacuque. Então tente ver a sua vida pelos olhos da imaginação, como se fosse Abacuque, você, meu irmão, você, minha irmã. Eu vou fazer uma breve exposição da vida de Abacuque, que é a tua vida, e aí você vai poder entender um pouquinho o que Abacuque via em termos de esperança. Então, em primeiro lugar, Abacuque, em primeiro lugar, você recebeu uma visão do Senhor acerca do futuro do teu povo, não é mesmo? Foi uma visão boa? Não, foi uma visão terrível. Teus amigos, parentes e conhecidos, devido aos muitos pecados da nação, irão sofrer um violento cerco dos caldeus, e eles serão mortos pela fome, pela peste, pela espada. E os que ainda sobreviverem serão presos e levados cativos por um povo violento, um povo idólatra, um povo iníquo. E na visão diz que não há nada que você pode fazer. Isso vai acontecer e você vai ver. Por onde quer que olhes, Abacuque, o que você vê ao seu redor? Você vê o pecado, você vê a violência que há no meio do povo de Deus, você percebe que há roubos, que há assassinatos, que há corrupção, você é testemunha que a justiça não funciona, você percebe muito claramente que os fortes oprimem os fracos, os órfãos e as viúvas são esquecidas, o direito do estrangeiro não é respeitado. E, para sua tristeza, você vê também que os montes estão cheios de altares a ídolos pagãos. Cada árvore frondosa há uma oferenda, em cada cidade há um poste ídolo, há detestáveis idolatrias no meio do povo de Deus. A lei do Senhor não é obedecida. E você, com muita tristeza, percebe que teu povo esqueceu do seu Deus. E até o seu santo templo não é mais considerado, como tu bem escreveste no capítulo 2 do teu curto livro. E você disse o seguinte: por que a violência, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Falando aqui da nação, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra os moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E o povo não se cala. E o povo não mais reconhece a autoridade do Senhor em seu santo lugar. Mas o Senhor te deu a visão. E tu estás perplexo pelas coisas que acontecerão. Na verdade, a tua mente se inquieta, ela não te dá descanso,
pois não consegues entender por que o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, permite que o mal e a iniquidade cresçam no meio do seu povo. E tu clamas ao Senhor o seguinte: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Alguns de teus amigos já foram levados para a Babilônia no primeiro cerco, e ficaste só, e sobre ti pesa a visão das coisas piores ainda que advirão. E dúvidas te atingem, a Abacuque, e não te dão descanso. Por que, ó Senhor, por que usas uma nação ímpia como a Babilônia, muito mais ímpia, idólatra, para punir a Judá, que é teu povo, que apesar dos pecados, ainda é o povo da promessa, ainda é uma nação mais justa que a Babilônia? Por que, Senhor? E tu mesmo responde isso daqui. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo tu, ó rocha, ó o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não te podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E aqui está falando perverso a Babilônia, e o mais justo do que a Babilônia está falando de Judá. Aqui, os exércitos de caldeus, Abacuque, já estão espalhados por Judá. Eles cercam a Jerusalém por muitos dias. As terras e as cidades ao redor de Jerusalém já estão assoladas. O que podes fazer, Abacuque? Você não pode fazer nada. Você vê a injustiça, você vê as coisas acontecendo, você não pode fazer nada. Você sabe que aquilo vai piorar. Você só pode ficar perplexo. As árvores já não florescem, as vides, sem os seus cuidadores, já não dão mais uvas, e o vinho já acabou. Não há alegria nos campos, pois as colheitas minguam, as lavouras estão vazias, os animais todos foram roubados para servir de alimento aos exércitos inimigos, as ovelhas foram arrebatadas e nos currais já não há mais gado. E grande é o desprazer do Senhor para o seu povo. O que podes esperar ainda, Abacuque? Que futuro resta para ti? Não tem nada na tua visão ali que diga que em pouquíssimo tempo aquilo vai passar. E o cerco dos caldeus ainda nem começou, e o pior ainda está para vir. Tua hora ainda vai chegar e tu provavelmente serás deportado ou acabarás morto como os teus amigos. Que esperança para ti! O futuro que te espera, Abacuque, não é dos melhores. Meus irmãos, se você fosse Abacuque, com esse futuro terrível, desolador, a se descortinar perante seus olhos, o que pensarias? Vamos imaginar o seguinte: se Deus te revelasse que o Brasil seria invadido, o povo morto pela fome, pela violência da guerra, pelas doenças, os seus bens sendo espoliados, e até os que sobreviver seriam presos, escravizados e deportados para uma nação inimiga, que tipo de esperança você nutriria para com o seu futuro nessa nação? Talvez você perguntasse como Abacuque: por que, Senhor? Por que assim? Por que dessa maneira? Por que, que eu vivo dessa forma, Senhor? Por que eu fui obrigado a contemplar esse futuro tão terrível para a minha vida? E aí eu volto a perguntar: em vista de um futuro tão incerto, onde ancorarias o barco da tua esperança? Muito bem. Agora vamos começar a analisar e vamos aplicar essas duas histórias.
Meus irmãos, passado e futuro são motivos de esperança no Senhor para o cristão. Como tem sido a sua vida cristã até esse dia? Ou mesmo a sua vida em si? Fácil? Difícil? Sofrida? Complicada? Desastrosa? E com essa pandemia, como é que ficou a tua carreira? O teu emprego? O teu negócio? A tua festa de casamento? Ó, Lucas aí. Tua saúde? Teu relacionamento familiar? E até mesmo as tuas oportunidades de pecar contra Deus. O que perdeste? O que conseguiste manter? Em que decaíste? Qual é a perspectiva que tens para o futuro? Teu futuro está tudo beleza? Está tudo ok? Ou você tem muitas dúvidas? Ou você está sem nenhuma perspectiva? Meus irmãos, passado e futuro são motivos de grande esperança no Senhor para o cristão piedoso. Então voltemos agora e respondamos, juntamente com Jeremias, com Abacuque, que motivos nós temos para ter esperança em Deus. Então vamos ver as respostas de Jeremias para termos esperança. Vamos começar com Jeremias, depois com Abacuque. Então, para Jeremias, apesar de tudo que ele passou, Deus continua sendo misericordioso. Lembra da vida de Jeremias, apesar de tudo que ele passou. Ele vai dizer que Deus continua sendo misericordioso. Apesar de toda a amargura, toda a dificuldade, sofrimentos, injustiças, Jeremias era um homem cheio de esperança, meus irmãos, e esperança no futuro. O seu passado era mais um motivo para se alegrar em seu Deus. E um dos textos mais lindos que eu vejo no Velho Testamento, tem muitos, mas isso é impressionante, sobre esperança e firmeza em meio às dificuldades, saiu justamente das mãos do profeta Jeremias. O Senhor deu essa revelação a Jeremias. Em seu livro de Lamentações está escrito o seguinte: olha o que está escrito. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Meus irmãos, é somente quando compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, é que podemos de fato descansar no Senhor em meio às tribulações. Há descanso, meus irmãos, na soberania do Senhor. Para este, o cristão, ele pode descansar no Senhor mesmo em meio às tribulações. O cristão, ele olha para o seu passado e vê que ele é tanto fonte de consolo para o presente quanto de esperança para o futuro. E eu perguntei, né, quando caiu, o que te traz segurança para o futuro? No que está fundamentado a tua esperança para os anos que virão? Será que está fundamentado no dinheiro, saúde, amigos, vacina, carreira, sucesso, no teu partido governando, em filhos bem-sucedidos? Mas o fato é que para o profeta Jeremias, o que está em análise, na verdade, é algo que aparentemente, em termos da sua vida, parecia algo desagradável. Parece que Jeremias foi alvo do desagrado de Deus.
Parece que ele experimentou uma vida de pouca misericórdia. No entanto, a esperança de Jeremias, quando ele olha para o passado, se ancora em alguns fatos acerca do caráter de Deus, ao qual ele quer fazer lembrada, trazer à memória. E aí ele começa justamente, meus irmãos, de alguma forma, a relembrar as misericórdias do Senhor. E ele vai dizer isso daqui em Lamentações, versículos 21 a 23. Quando diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então ele diz: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que dá esperança para ele? Não é um futuro melhor, é as misericórdias do Senhor que não o consumiram. Então, meus irmãos, por que estamos vivos hoje? Porque a nossa vida não foi de mal a pior. Porque podemos estar na casa do Senhor nesse dia especial. Por quê? Mesmo que seja virtualmente. A resposta é porque temos experimentado da bondade do Senhor diariamente. As suas misericórdias nos pouparam. Elas se renovam a cada manhã, toda manhã. A misericórdia do Senhor está novinha ali para nós. E de fato se renovaram nessa manhã e nós não fomos consumidos por sua ira. Mesmo que a nossa vida não seja ou não esteja como nós desejamos, nós não fomos consumidos pela ira do Senhor. Antes temos sido alvo da sua misericórdia, da sua bondade. A sua fidelidade para com as suas promessas, para com seus filhos, é imensa. E é isso que traz esperança para Jeremias. Ele quer lembrar o que eu posso lembrar nessa vida terrível que eu tenho vivido, que me pode dar esperança. Ele diz: puxa, eu estou vivo. O Senhor tem sido misericordioso a cada dia, as suas misericórdias nunca terminam, elas se renovam a cada manhã, a fidelidade dele é impressionante. Ele diz assim: puxa, isso me dá esperança, mesmo nessa vida terrível que eu estou vivendo. E outro fato que Jeremias traz à mente é que o Senhor é a sua porção, é a sua recompensa, é a sua herança, e que também o Senhor é bom, como ele diz aqui no versículo 24 e 25. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha, um outro fato que ele traz à mente: olha, a minha porção é o Senhor, eu vou esperar nele. E para aqueles que esperam nele, ele é bom para a alma que o busca. Bom é o Senhor. E o Senhor é a porção do profeta. Mesmo que Jerusalém venha cair, que o seu povo seja levado a cativeiro, que Jeremias seja preso, seja açoitado, que seus bens se percam, ele ainda espera no Senhor. É somente nele, em Deus, que está a esperança de Jeremias. E é nele, no Senhor, que nós devemos esperar. Diz a palavra que aos que esperam nele experimentarão da sua bondade. Meus irmãos, a âncora da nossa esperança é o Senhor. Não é a política, não é um partido, não é a força do nosso braço, não são as nossas conquistas. Como salmista, nós temos que dizer à nossa alma o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. A bondade do Senhor te traz esperança nesse ano que temos vivido. Você espera nele? Diz a palavra do Senhor o seguinte, que se o buscardes, ele se deixará achar. O próprio Jeremias, ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor vai dizer lá em Crônicas: se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, meus irmãos, nós busquemos ao Senhor, temos que buscar o Senhor de todo o coração. O Senhor, ele deseja ser encontrado pelos seus, porque se não fosse isso, ele nunca teria se revelado aos filhos de Adão e às filhas de Eva.
ele deseja ser encontrado pelos seus. E isso para nós é algo importante. Outra coisa, sabe o que mais Jeremias trouxe à memória para lhe dar esperança em meio à sua situação angustiante? A disciplina do Senhor em sua vida, é isso mesmo. Ele lembrou das dificuldades com que o Senhor o disciplinou, e isso lhe trouxe esperança. Sim, lembrar as muitas disciplinas do Senhor em nossa vida traz esperança também, meus irmãos. Porque isso nos lembra que Deus se importa conosco, com o nosso caráter, com o futuro e o estado de nossas almas. O que ele vai dizer no versículo 33 em diante? Versículo 26 até o 33 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, está falando de Deus, não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele está lembrando da disciplina do Senhor na sua vida. O Senhor o deixou em isolamento social, não manteve em silêncio, colocou sobre ele um jugo muito pesado, o tornou ali solitário, em silêncio. E ele diz assim: espera no Senhor. O Senhor que te colocou esse jugo. Ainda que ele entristeça, ele vai usar de compaixão. Espera no Senhor. Sempre imaginamos que um bom motivo de esperança é sempre uma mensagem positiva, né, de grande ânimo, uma situação que você viveu muito alegre. Jeremias vê nas muitas aflições que viveu a disciplina compassiva do Senhor em sua vida. Ele está dizendo assim: Deus me ama, Deus está cuidando de mim, Deus está me disciplinando. Deus se importa comigo, eu quero lembrar disso, eu quero trazer à memória isso, porque isso me dá esperança. E ele as suporta em silêncio, sem reclamar. Isso é bom, meus irmãos, faz bem para as nossas almas. Se humilhar, dar outra face, dar a face ao que fere. Ele, Jeremias, sabe que o Senhor não rejeita os que o buscam e sempre usará de compaixão pelos seus. Uma vida sofrida tende a se refugiar nas misericórdias de Deus, tende a ser grato pelas disciplinas do Altíssimo. Isso para nós é importante, meus irmãos. E olhando para a sua vida, para as muitas experiências que você já viveu, honestamente, como é que você classificaria a sua vida? Sofrida? Difícil? Fácil? Ou alvo da injustiça de Deus, alvo da injustiça dos homens? Você foi deixado de lado, você foi abandonado por Deus, seus planos não foram concretizados, dá tudo muito bem, ou faltou-lhe oportunidades, ou você acha que você merecia mais da vida. Tem gente que diz assim: eu mereço muito mais da vida. Ou você pode estar dizendo: não, a minha vida foi boa, mas ela poderia ser melhor. Como é que você reage a essa classificação, a este autoexame, quando você compara a sua vida com a vida de Jeremias? Porque o profeta Jeremias ele foi procurar no seu passado a presença de Deus em suas muitas tristezas e tribulações. E o resultado qual foi? Esperança. A esperança de Jeremias não estava ancorada nos bons momentos que ele viveu, mas no caráter misericordioso de Deus. É ali que estava ancorada sua esperança. Então ele, o Senhor, é a âncora do barco das nossas vidas. Quero trazer à memória aquilo que Deus fez em minha vida, nos bons e nos maus momentos, porque isso me traz esperança. Isso vem do Senhor. Tudo que o Senhor faz para os seus é bom. Então, o que o Senhor já te fez que te traz esperança, lembra disso, guarda em seu coração. Essa é uma pergunta desafiadora. E ela traz em seu bojo uma promessa de grande consolo para os que buscam respondê-la de maneira sincera. E aí, já indo para o final, vamos ver agora a questão de Abacuque. Mesmo que você venha passar por grandes tribulações, deposite no Senhor as suas esperanças. Então, Abacuque está dizendo assim: olha, mesmo que eu venha passar por essas grandes tribulações, no Senhor eu deposito as minhas esperanças. Então, diferente de Jeremias, que já tinha passado por grandes e inúmeras provações, e encontrava nas suas experiências no passado com seu motivo para ter esperança, Abacuque, diferente, ele se volta
para o futuro, para a visão terrível que o Senhor Deus lhe descortinara acerca de Judá e Jerusalém. Que visão era essa? Era justamente a visão em que ele diz no capítulo 2 e 3 o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. O que Deus falou para Abacuque ainda não tinha acontecido, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E no capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes assombrará, falando agora da nação, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os moradores. Então era isso que ia acontecer. E ele olha para esse futuro e ele vai encontrar nesse futuro incrivelmente esperanças, apesar da perplexidade, das dúvidas, pelo destino reservado ao seu povo. Abacuque encontra motivos para louvar e ancorar suas esperanças no Senhor. Meus irmãos, o futuro para esse homem não reservava boas notícias, não. Teu povo vai morrer, tu vai morrer, toda a nação vai ser saqueada, o templo em que o Senhor pôs o seu nome será profanado, não será um futuro bom. O Senhor está dizendo: não tolerarei mais os pecados daqueles que invocam o meu nome. É aquela ideia lá de Hebreus. É horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ali a nação de Israel caiu nas mãos do Deus vivo, pelos seus muitos e constantes pecados. E a visão da grandeza de Deus e do seu julgamento iminente é alarmante. Mas olha, longe de paralisar o profeta, ele se volta para o seu Deus com um canto de esperança. E ele vai falar aqui em Abacuque 3, 1, 2, o seguinte: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele está cantando no meio de uma visão terrível. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu também, qualquer um de nós se sentir alarmado. Mas ele está cantando e diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. E no versículo 16 ele diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, quando ele ouviu a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos quando ele ouve toda aquela visão terrível, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse é o canto dele. É o canto. Ele está rogando misericórdia, mas ele está dizendo assim: o dia da angústia virá. E eu tenho que esperar junto com o povo. Meus irmãos, isso é uma fé muito impressionante. O profeta ele sabe que o Senhor não retirará a sua mão contra Judá devido aos seus pecados. Mas ele também sabe que o Senhor é poderoso para avivá-la, mesmo no futuro. E mesmo na sua ira, a sua misericórdia não falta. E o que falta, o que cabe ao profeta é só esperar o juízo, o dia da angústia, o dia do Senhor contra Judá. Mas também ele sabe que no devido tempo, o Senhor também julgará os babilônicos que invadirão a terra. Isso daqui também para nós é importante lembrar. Então, meus irmãos, Abacuque tem fé não no futuro. Sua fé está em Deus, não está nas circunstâncias. E a âncora da esperança de Abacuque não é a certeza de um futuro brilhante, que não vai ser ali. Não é um futuro de sucesso, mas a âncora dele é o caráter santo do Senhor Deus. E é nele que ele deposita toda a sua fé, toda a sua confiança. É nele que está alicerçada a sua esperança. Meus irmãos, para quem não lembra ou não sabe, um dos versos mais importantes da Bíblia acerca da salvação, que é base para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos, em Gálatas, e também pelo autor do livro de Hebreus, e segundo a história, é o versículo que moveu Lutero a dar início à reforma protestante, é justamente um versículo do livro de Abacuque, quando ele diz lá em Abacuque 2:4 que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não pelo que ele vê, não pelo que se descortina aos seus olhos, mas pela fé. E é um livro maravilhoso. Abacuque é um homem de fé, sua esperança está depositada em Deus, ainda que o futuro se mostre sombrio e lúgubre. E aí eu pergunto com temor a todos nós aqui: se o seu futuro fosse revelado e nada de bom houvesse nele,
qual seria a sua reação? O que você pensaria do seu Deus? Se o Senhor te revelasse que você perderia o emprego, perderia a carreira, e até aquela sua aposentadoria que você está construindo há tantos anos será tirada de você, ou que você fosse abandonado pelos seus entes mais amados, ou que toda a sua família morresse em condições violentas, ultrajantes, ou sem ar, por causa até de um vírus terrível, eu pergunto para você, você teria forças para se alegrar da vontade soberana de Deus? Eu não sei como você reagiria, eu não sei nem como eu reagiria a essas situações, mas eu sei como um homem de fé que é Abacuque reagiu. Meus irmãos, o livro de Abacuque termina com o que é considerado um dos mais belos salmos de esperança já escritos. Olha como termina o livro de Abacuque. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Porque tudo estava acontecendo. Ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele termina com uma música. Diz assim, olha, vai, mestre de canto, coloca a música aqui, toca, e canta ao povo, ainda que o futuro seja terrível. Eu me alegro no Senhor, não me alegro no que eu estou vendo, não me alegro no que vai acontecer, mas eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Então, para o profeta, Deus é e continuará a ser sua alegria, mesmo que tudo se perca, mesmo que não haja mais nem luz no fim do túnel, não haja nem mais o túnel. A sua fortaleza não é a sua mente, né? Não é nesse sentido a sua força física, nem é o seu caráter moral. A sua fortaleza é o próprio Deus. Mesmo nas angústias, o Senhor está dando a ele pés como a da coça, capaz de transpor montes altíssimos, pedregosos e perigosos. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, que foi o caso, porém não destruídos. É essa, meus irmãos, é essa a esperança do cristão. E agora, concluindo, nossa esperança presente e passada está ancorada somente em Cristo. E o que podemos dizer acerca de Jeremias e Abacuque? Eles eram fiéis, fiéis que sofreram por sua fé, que foram tomados de perplexidade, que tiveram dúvidas e mesmo assim confiaram as suas vidas ao seu Deus. Eram homens tomados de forte esperança, e isso é uma característica do povo de Deus. A esperança. Em que se baseia a sua esperança? Nas boas recordações do passado ou nas excelentes perspectivas que tem para o futuro? Ainda que as experiências que vivemos e as aspirações, nossos desejos que acalentamos, tenha valor, meus irmãos, na caminhada cristã, e tem, ancorar nossa fé apenas em circunstâncias temporais é um grave risco. É arriscar-se a ver a coroa do barco da nossa vida ser arrastado sem controle nenhum, caso haja um forte temporal. Essa esperança, baseada em circunstância, não é forte o bastante para nos manter firmes nas tormentas dessa vida. Para nós cristãos que já passamos tanto, né, e ainda vamos viver muito ainda, é motivo de esperança que nós já vivemos e o que nós iremos viver no Senhor. No entanto, essa nossa esperança não é uma esperança mundana. A esperança do mundo é de vitórias já alcançadas, de perspectivas de dias melhores. Não, essa é a esperança do mundo. Jeremias e Abacuque tiveram fé e esperanças depositadas no Deus da sua salvação. Ambos se aquietaram quando olharam para o caráter do Senhor. Em seu amor compassivo, em sua misericórdia. Essa, meus irmãos, é a âncora em que o nosso barco deve estar firmado. E se o Senhor tem te dado boas dádivas e boas experiências em tua vida, traga isso à memória e se alegre no Senhor, não tem problema nenhum. Se Ele tem te agraciado com provações, com tribulações, também traga à memória as muitas misericórdias do Senhor em tua vida. E em silêncio saiba que Ele não vai te afligir para sempre. E Ele não tem prazer com o seu sofrimento.
Da mesma forma, se o teu futuro se mostra muito promissor e parece que todos os teus planos vão de vento em popa, né? Aí eu quero lembrar para você que o futuro pertence ao Senhor, tá? E a tua esperança não deve ser depositada em planos humanos. No entanto, se o teu futuro não te parece ter muito futuro, ser um futuro meio terrível e que as coisas parecem ir de mal a pior, então espere pelo Senhor, deposite nele a tua confiança. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, se alegre no Senhor, no Deus da tua salvação. E por fim mesmo, tenhamos sempre em nosso coração a verdade mais nobre. Qual é de todos? O cristão sempre terá um motivo, um grande motivo de esperança, ao se voltar para o passado e ao mirar o futuro. E o nome dessa esperança é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, como está escrito lá em Colossenses 26, 27, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a esperança. É Cristo em nós. No passado, meus irmãos, por meio da cruz, Cristo Jesus nos salvou definitivamente e para sempre, no passado e para o futuro. Todo e qualquer sentimento, sofrimento que nós venhamos a experimentar por amor a Ele não se compara ao que há de ser revelado para os seus filhos. Como está escrito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Nós temos que focar a nossa esperança, ancorar a nossa esperança nessas promessas. Tribulações, dificuldades na caminhada cristã nos apontam para a esperança de que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nele o nosso trabalho não é vão, resultando sempre em glória acima de todo o que? Comparação. Meus irmãos, a obra de Cristo já realizada na cruz nos traz grande esperança e consolo. Por quê? Porque ali, na cruz, está a maior tradução do amor misericordioso de Deus para com o seu povo. E aqui eu já estou terminando. Porque diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E diz também lá em Pedro, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então a ira que deveria vir sobre nós e nos consumir, nós que somos injustos, foi direcionada ao seu Filho, o qual nunca pecou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu em nosso lugar para nos trazer ao aprisco do Senhor. E essa é a demonstração cabal das misericórdias do Senhor. Nós temos que ter isso em mente. Quero trazer, lembrar da minha mente aquilo que me pode dar esperança. Não tem nada que nos dê mais esperança do que a obra de Cristo na cruz. E vai mais além, porque vai dizer também, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. É nesse amor, meus irmãos, nessa misericórdia que a âncora da nossa fé deve estar enganchada. Assim, quanto ao passado, a nossa esperança está ancorada na obra de Cristo, consumada na cruz. Quanto ao futuro, nossa esperança também já está assegurada pela vitória de Cristo e nós podemos descansar, mesmo nas dificuldades que nos advirão. Ele virá uma segunda vez, ele reunirá o seu povo para que onde ele estiver estejamos nós também. Nós devemos nos alegrar nessa esperança. Como diz aqui a palavra de Deus em Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, isso vai passar. Cristo virá. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Esse dia virá, meus irmãos. E não dará somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então temos esperança, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa viva esperança.
para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros. Amém, aleluia! Essa é a nossa herança, uma viva esperança mediante a ressurreição dos Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, meus irmãos, finalizando, para o cristão, tanto o passado quanto o futuro estão firmemente ancorados na bondade e na misericórdia daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Seja o que vier, independente do que você já passou, nossa esperança é e sempre será Cristo Jesus. Mesmo que muitas coisas tenham faltado em anos anteriores ou venham a faltar nos anos que se seguirão, que o Senhor Jesus continue a ser a sua alegria e fortaleza e âncora da sua esperança. A Ele, o nosso Senhor, Cristo Jesus, seja todo louvor agora e naquele dia e eternamente. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, aplica essa palavra aos nossos corações, aviva nossas esperanças, traz lembradas às nossas mentes as tuas muitas misericórdias, a tua bondade, convence o nosso coração da maior de todas as misericórdias, a maior prova do teu amor, que é Cristo Jesus, ali na cruz, sendo morto em nosso lugar e ressuscitado, Senhor, para a tua honra, a tua glória e para levar para ti um povo somente teu. Abençoa, Senhor, agora as famílias da igreja, aqui da Igreja Raízes, dá o consolo ao teu coração nessa situação que nós temos passado de pandemia, dá também, Senhor Deus, a memória, tudo aquilo que o Senhor já fez nas vidas dos nossos irmãos, para que eles possam te louvar, para que eles possam ter alento. Abençoa também ali a vida do pastor Reginaldo, abençoa ali a Kelly na sua recuperação, Rafael, esteja também dando saúde ao Reginaldo, aos irmãos que também possam estar acometidos. Senhor Deus, guarda a tua igreja, dá alegria, dá esperança, dá firmeza mesmo em meio à tribulação. Louvado seja o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe.